Pessoal, bom dia, sejam super bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas ao vivo do Pipefy. Então, apresentando bem rapidinho quem que está participando hoje, sou eu, Mariana, eu sou aqui do time de Marketing e Education do Pipefy, o Vitor, também do nosso time de modelagem, e o André, que é gerente de contas aqui dentro do Pipefy. Então, passando uma ideia bem rapidinha, o que é essa sessão de perguntas e respostas ao vivo, é basicamente uma hora aberta que acontece todas as quintas-feiras em português e todas as terças-feiras em inglês, que vocês podem fazer qualquer perguntas relacionadas ao Pipefy e a gente vai responder aqui ao vivo compartilhando a nossa tela. Então, fiquem super à vontade em começar a enviar as perguntas pelo botão de Q&A, ali na partezinha de baixo do Zoom, na barra de ferramentas, podem enviar as perguntas por escrito e a gente vai começar a responder elas ao vivo. Eu vou até parar de compartilhar minha tela para o Vitor começar a compartilhar. Enquanto isso, podem enviar as perguntas de vocês. Pessoal, a gente vai priorizar as perguntas que forem enviadas ali pelo botão de Q&A, tá bom? Pessoal, o botão do Q&A, ele fica na parte de baixo ali do Zoom. Geralmente é do lado do botãozinho do chat, tá? É como se tivesse dois balãozinhos escrito Q&A embaixo. Beleza, pessoal. Então, vou responder aqui a primeira pergunta, que é: eu tento excluir o pipe e ele some depois, volta, como faço para excluir em definitivo? Então, para excluir os pipes em definitivo, é somente ir nos três pontinhos aqui de cada pipe mesmo e deletar. E quando você vai em deletar, você tem que confirmar sempre na mensagem que é para ele deletar em definitivo. Se caso ele esteja voltando, vale acionar só o nosso suporte para ver o que está acontecendo, mas isso vai ficar, acho que, mais claro. Mas a princípio é para ser deletado. Beleza, Luá? Agora a pergunta do Lucas. Qual a finalidade do database? Então, até vou abrir aqui um database para mostrar para vocês. Os nossos databases, eles são feitos para deixar os nossos registros dentro da plataforma. Então, o database a gente pode ter tanto de cliente, fornecedor, alguns contatos e também produtos, assim por diante. Então, aqui nos nossos registros, a gente pode ter diferentes informações. Então, aqui nesse caso de cliente, nós temos nome, e-mail, telefone, CPF, assim por diante. Tudo isso já registrado no Pipefy. E uma utilidade dele também, além de ter o registro no Pipefy direto, a gente pode conectar os registros dos nossos bancos de dados com alguns dos nossos processos aqui do nosso pipe. Então aqui eu tenho esse database de clientes, que é aquele que eu tenho aberto, e quando eu for adicionar, eu já tenho todos os registros salvos
para a gente iniciar o nosso processo, então isso vai salvar que a gente preencha, por exemplo, e-mail, estado, CPF, sempre novamente, então a gente já pode ter todos os registros de uma forma mais rápida e mais prática de estar selecionando algumas informações para o nosso processo. Beleza? Então, a pergunta da Rita agora, como posso agrupar meus pipes por área? Nós ainda não temos a funcionalidade de agrupar os pipes por área, mas o que nós fazemos sempre é a gente coloca ou uma numeração para deixar organizado, então que nós temos OpenOffice 1, OpenOffice 2 e mais um outro processo, mas nós podemos deixar aqui então, nós temos aqui contas a pagar, a receber, nós podemos deixar agrupados ou colocar entre parênteses o departamento, para deixar tudo agrupado, que ele vai ler em ordem alfabética, né? Ou a gente vai agrupar por numeração, que vai ficar de uma maneira mais, visualmente, mais fácil de achar os processos. Beleza? Legal. Agora, a outra pergunta é da Daniela. Então, gostaria de saber mais sobre os e-mails personalizados Pipefy e conseguimos criar respostas padrões. Tá. Então, a Daniela quer saber se a gente pode colocar respostas padrões variáveis conforme cada pipe. E nessas respostas eu precisava ter o formulário preenchido no corpo da mensagem. Então, como que a gente consegue fazer? Vou entrar aqui no nosso processo. Então, quando a gente for aqui nos e-mails templates, nós podemos ter diferentes e-mails templates. Então, aqui nós temos informações faltantes, de solicitação aprovada, finalizada, e também aqui já temos um exemplo de uma tabela e-mail template, beleza? Quando eu entrar, vamos dizer, informações faltantes, eu já posso colocar nele todas as informações que eu preciso que contenha nesse template, certo? Então, de acordo com os nossos campos dinâmicos, aqui eu posso escolher se eu quiser colocar, às vezes, as informações que estão no nosso formulário inicial, se são as informações já do nosso banco de dados, ou se é de um grupo solicitante, ou se eu quero que nesse template tenha o valor estimado desse e-mail personalizado. Tudo isso eu posso colocar no nosso processo, no nosso template, beleza? Se eu voltar aqui no nosso processo, eu tenho aqui as opções de enviar o e-mail template. Então, eu tenho todas as opções aqui na parte esquerda. Então, informações faltantes, solicitação finalizada e a tabela. E assim que eu clicar nessas opções, que eram as que a gente já tinha criado, eu vou estar enviando o e-mail personalizado de acordo com cada cliente ou cada situação. A outra pergunta que nós temos aqui, então, é como podemos exportar do database as informações. Essa exportação dos nossos relatórios aqui de database, nós fazemos somente por API. A gente não consegue exportar diretamente do banco de dados isso do Pipefy, mas a gente consegue, via integração, exportar para uma planilha de Excel ou de Sheets e etc. Legal. Notificação e-mails, então a pergunta do Lucas, como conseguimos diminuir ou filtrar os e-mails que queremos receber? Nós não tem como filtrar os e-mails que queremos receber, mas o que a gente pode fazer é que quando a gente for configurar um template de e-mail, então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Então aqui no nosso template, eu posso escolher qual for
a opção. Então, eu posso escolher aqui para o e-mail. Eu posso escolher uma fase em específico que a gente pode colocar, ou também eu posso colocar, se eu quiser, um e-mail pessoal. Então, se eu botar uma vírgula que é para espaçar os diferentes e-mails e colocar o meu e-mail, eu vou estar recebendo, por exemplo, esse e-mail já diretamente. Porém, filtrar se a gente vai receber ou não de acordo com a pessoa, isso a gente não vai conseguir, porque ele vai ser disparado para todos os e-mails que estão registrados aqui ou pelos responsáveis. Beleza, Lucas? Só fazendo um adendo também, a pergunta do Lucas, que também a gente tem as notificações que a gente recebe do próprio Pipefy, caso a gente faça uma movimentação de card, alguma demanda que, por exemplo, eu seja responsável, foi movimentada ou está atrasada. Então, vou pedir só para o Vitor mostrar ali nas configurações de usuário, que também é possível fazer a alteração dessas notificações, né? Então, posso selecionar dos pipes, também relacionado às mensagens que a gente pode receber no aplicativo do Pipefy pelo celular, a gente também pode ativar ou desativar essas notificações, né? Beleza. Tá ali no User Settings, na flechinha. Isso. Que também é uma opção, né, Lucas? Então, se a gente está falando dos e-mails templates ali, dá para seguir o caminho que o Victor comentou, ou também as notificações que são padrão do Pipefy. Legal. Então, a gente tem aqui, então, aqui, ó, mande-me e-mail quando eu for adicionado a um pipe ou um time, ou eu for designado como responsável num card, quando um card for movido, expirado, ou ele está atrasado, e também quando um novo comentário ou um novo checklist é criado. Então, dependendo das informações que eu colocar aqui, a gente vai estar recebendo as notificações, igual a Mariana falou, já no nosso e-mail. Legal? Beleza. Então, aqui a outra pergunta. Gostaria de saber editar no formulário de preenchimento dos cards mais sessões. Dependendo das opções que o solicitante for preenchendo, ele ser direcionado para certas perguntas. Essa foi a pergunta do Leonardo. Então, nós temos para isso as condicionais, que é uma das funcionalidades do Pipefy-chave que nós temos no nossa plataforma, que é justamente aqui nesses 3 pontos no nosso formulário inicial, por exemplo, mas ele vai servir tanto para o formulário inicial quanto para as outras fases. Eu posso colocar como condicionais, e aqui eu vou ter, então, todas as condicionais que já estão criadas e eu posso editar. Então, aqui eu até vou abrir um exemplo, que nessa condicional, se o possui CPF está preenchido como sim, eu vou abrir o campo de preenchimento do CPF. Então, se eu voltar aqui no meu formulário inicial e eu estiver preenchendo, então aqui possui CPF, sim, já vai abrir o nosso campo de CPF. Então, isso pode servir tanto para abrir uma informação nova, ou se, por exemplo, se eu não possuir CPF, abrir um novo campo de motivo, e assim, ir direcionando ele para as perguntas que você deseja. Então, até vou pegar mais um exemplo aqui das condicionais. Então, nós temos aqui, vou pegar aqui até das nossas fases, né? Então, aqui nós temos a caixa de entrada, nós temos um checklist, que quando a checklist for opção 1, eu vou, ou opção 2, opção 3, eu vou querer esconder o nosso campo de completar o checklist. Então, toda vez que eu tenho o nosso checklist aqui, e eu colocar uma opção, eu vou poder esconder esse campo também, de acordo com todas as informações. Então, isso vão ser todos os cenários que você deseja colocar na plataforma, é tudo sobre nossas condicionais. Então, a pergunta da Daniela é como configurar para ter relatórios por fases ou por datas? Então, como nós fazemos os relatórios? Vou até já abrir para nós.
Eu vou criar um novo, então. Aqui, para explicar um pouco do nosso relatório, na parte esquerda, aqui é onde tem essas opções, eu vou ter todos os filtros que eu desejo colocar no nosso relatório. Então, aqui eu tenho desde qual fase eu quero tirar esse relatório, qual que é a data, quem foi o criador dessas demandas, quando foi terminado, quando foi finalizado, quando foi criado, assim por diante. E aqui na direita eu vou escolher também os subtítulos e também o que eu quero ver nesse nosso relatório. Então aqui eu tenho desde o título e fase atual, até mesmo quem é o cliente, quem é o solicitante, e-mail, e tudo isso vai aparecendo aqui no nosso relatório à medida que eu for colocando as informações, beleza? Então vamos fazer o primeiro exemplo por fase. Então aqui na parte da esquerda, eu quero que minha fase atual ela seja igual a aprovação. Então, eu quero ver todos os nossos cartões que estão na fase de aprovação. Então, aqui, eu já até posso puxar. E, no momento, eu tenho só um card, uma demanda na nossa fase de aprovação. Então, isso vai ser sempre, assim que eu salvar, ele vai ser automático e toda vez que tiver novos cards entrando na fase de automação, eles vão aparecer aqui no nosso relatório. E por data, a mesma coisa. Então, aqui na nossa data, se eu não quiser por fase e vier aqui, por exemplo, quando que ele foi criado, né? Eu posso ter tanto aqui, se ele foi criado hoje, se ele foi criado ontem, ou se ele foi criado também semana passada, mês atual. Então, se eu colocar aqui, eu quero todos os meus cards foram criados no ano atual. Eu posso estar aqui tendo todas essas opções, quando que ele foi criado, quem foi o criador desses cards, qual fase ele se encontra, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter também datas relativas. Então, se eu quiser pegar cards que foram criados há mais de, vamos colocar, aqui eu tenho, aqui, vamos colocar um número bem alto para a gente pegar as informações. Então, vamos colocar que eu quero mais de 146 dias. Isso vai estar... Deixa eu voltar aqui. Então, há mais de 150 dias. Todos os cartões que foram criados há mais de 50 dias vão estar no nosso relatório. Beleza? Legal. E a pergunta da Carolina, se existe alguma automação para gerar relatório automático. Não existe essa automação. Então, quando nós quisermos sempre tirar um relatório, nós temos que vir aqui no nosso campo mesmo de relatórios e extraí-los extraí-los não, né? Criá-los manualmente de acordo com a necessidade. Tá, então a pergunta da Daniela para esse template padrão e não consegue construir um novo template. Então, vou mostrar como a gente vai construir então um template de e-mail do zero. Então, nesse mesmo caminho que nós temos, eu vou criar um novo template. Eu vou colocar aqui como teste. Aqui eu já tenho qual que é o assunto que eu quero colocar. E também ele já vai aparecer com esses campos, né? Então, aqui se a gente for no campo de visualização, a gente vai ter já esses exemplos que nós temos. Mas é só a gente vir aqui na página, nessa parte que tem os textos, e apagar. Então, se eu apagar tudo, já vai aparecer aqui que está em branco. Beleza? Então, apenas para iniciar, eu posso colocar tanto uma logo, eu posso colocar também algumas coisas, mas vamos só fazer um exemplo que eu quero colocar aqui. Olá. Então, até de acordo com o que eu for colocando aqui as informações, já vai aparecendo no nosso preview aqui embaixo. Então, se eu colocar aqui, olá, este é um teste do nosso processo
Eu vou usar então até mesmo um campo dinâmico. Então aqui nesses gerar conteúdos dinâmicos, eu posso escolher de onde eu quero tirar informação dinâmica. Então eu quero do nosso processo. Então eu tenho aqui o nosso pipe, que é o nosso processo, e o nome dele para colocar dinamicamente. E eu quero que esse olá venha com o nome de qual cliente. Então quero pegar o nome desse cliente e colocá-lo aqui para nós. Legal? Então, de acordo com o que eu for colocando, eu posso ter sempre campos dinâmicos. Então, até para terminar, esse é um teste do nosso processo. Obrigado por participarem. Atenciosamente, eu quero que apareça aqui o nome da minha organização, que é do nosso time, então do Pipefy. Eu posso já colocar também um campo dinâmico. Legal? Então, assim que eu salvar esse template, ele vai estar disponível nas nossas opções. A nossa outra pergunta aqui é: no subject e-mail eu consigo inserir o número de controle? A gente consegue. Então, se eu entrar aqui nos nossos subjects aqui, no nosso assunto, eu posso colocar um campo dinâmico da mesma forma. Então, se eu for aqui na caixa de entrada, por exemplo, e eu for no ID da solicitação, que eu acho que pode ser também a mesma coisa desse número que você deseja, eu posso estar colocando e ele dinamicamente vai aparecer o assunto, esse campo aqui. Então, posso colocar solicitação, ID, 2 pontos, e vai sempre aparecer a ID dessa solicitação, desse card. E assim que eu salvar, ele vai ficar registrado. Legal, eu vou aproveitar e responder a pergunta do Renato sobre a previsão da funcionalidade de agregar os pipes por área sair, né? Ele tinha perguntado anteriormente sobre como a gente fazia, né? O Vitor mostrou que normalmente a gente utiliza por ordem alfabética, ordem numérica, mas hoje a gente tem a funcionalidade dos portais, que ajuda, de certa forma, a agrupar para você poder compartilhar formulários públicos, né? Então, o Vitor está até mostrando aí na tela que aí a gente consegue criar os portais por departamento, por exemplo, criar o portal financeiro, todos os pipes referentes a demandas financeiras, então, contas a pagar, contas a receber, reembolso, a gente já consegue unificar dessa forma, né? Essa é uma opção quando a gente está falando diretamente de formulário público, formulário inicial para abertura de demandas. Para o pipe, propriamente dito, a gente ainda não tem uma previsão tão clara, mas é algo que já também outros clientes já deram um feedback. A gente também leva essas perguntas de vocês para o nosso time de produto, para a gente poder priorizar e também criar novas funcionalidades no Pipefy. Então, assim que sair, com certeza você vai ser avisado, Renato. Mas se os portais te ajudam de alguma forma, acho que já é um bom começo. Qualquer coisa é só nos avisar, tá bom? Isso. Então, aqui até a gente pode escolher se eu posso criar um novo portal, só para mostrar rapidinho. Então, aqui nós temos, da mesma forma que a gente customiza os nossos formulários públicos, a gente pode colocar os diversos formulários que nós possuímos. Então, aqui eu posso colocar todos os formulários que eu tenho acesso. Então, sempre vai ser livre para a gente colocar os formulários que nós temos acesso. E daí, posteriormente, igual a Mariana falou, a gente vai estar com rastreamentos também mais avançado nessa funcionalidade. Beleza? Respondendo à pergunta da Carolina Maia, é possível gerar gráficos dentro do Pipefy? Infelizmente, ainda no momento, Carolina, não é possível ter algo pronto. A ideia de gráfico, se você estiver buscando o conceito de um dashboard, ainda não é nativo, mas o Vitor consegue mostrar que o Pipefy tem algumas métricas que já tem alguns gráficos gerados ali.
onde você pode acionar bem ali onde o Vitor está apresentando métricas e ter algumas noções de como estão os resultados da produtividade, quantos cards estão dentro do prazo, atrasado, enfim. Estes já seriam um nativo do Pipefy, mas se você tiver o conceito de construir gráficos mais gerenciais, o Pipefy ainda não tem. A ideia é você exportar relatórios disso e daí importar para a base que você precise fazer esses gráficos, tá ok? Isso. É igual o André falou, então, a gente vai ter também por produtividade, né? Então, aqui nós temos quantos cards estão em dia, quantos estão atrasados, quantos estão expirados, quantos foram concluídos. Então, as informações já mais de rápido acesso, a gente vai ter nas métricas, mas nós sempre recomendamos que, se for métricas mais avançadas, a gente tenha o nosso conector com Power BI, e a gente consegue fazer essa exportação bem fácil também para realizar esse controle. Isso, e até o Renato também enviou uma pergunta de como fazer a integração direta com o Power BI. Como aqui no OpenOffice a gente não consegue entrar tanto nos detalhes do Power BI por ser uma integração que exige um pouquinho mais de complexidade, aí eu envio depois por e-mail certinho, passo a passo que a gente tem dessa integração. E aí realmente você consegue exportar todos esses dados para criar os dashboards em outra ferramenta, né? Então, como os meninos já falaram anteriormente, mas eu envio tanto a gravação do OpenOffice, caso vocês queiram rever alguma explicação, quanto os links também que direcionam para materiais que podem dar suporte, por exemplo, do e-mail template, que a gente já falou hoje, a integração com o Power BI e os outros temas que aparecerem durante o OpenOffice. Mais alguma pergunta, pessoal? Legal. Então, aqui eu até vou responder da Daniela, que é a prioridade de personalizar os e-mails e relatórios. Então, uma coisa que é legal de fazer sempre mais informações, né? Então, até vou abrir o nosso template rapidinho. Legal. Então, aqui no nosso e-mail, falando um pouco de informações bacanas de colocar, a gente sempre pode colocar, então, uma imagem acima, que eu acho que sempre deixa o contexto do e-mail até mais organizado, mais legal para de se enviar. E que nem aqui, então, nós temos muito dos nossos campos dinâmicos, então, nesse nosso exemplo aqui é bem legal de mostrar como a gente consegue estar customizando e colocando, então, desde o dia da solicitação, qual que é a solicitação e sempre focando nos campos dinâmicos para deixar isso mais flexível. Então, de acordo com o tipo de solicitação, se a solicitação foi aceita ou não, a gente sempre vai ter, então, os campos dinâmicos para ajudar, mas é claro que a gente consegue também colocar as imagens e também ele personalizar de acordo com o que você precisar. Beleza, Daniel?
E já linkando com outra pergunta dela também, que no remetente do e-mail aparece o nome da área, o nome, né, mas o nome da área no pipe. Você tem como fazer essas alterações. Isso, na verdade, é mudando as configurações do pipe. Aí tem que mudar realmente o nome da org, o nome ali nas suas próprias configurações da empresa e do usuário. Ele vai puxar por padrão tudo que está no Pipefy. Então, não tem como fazer uma alteração, digamos, individualizada ali, né? Isso. E agora uma resposta até uma pergunta da Amanda. Então, quando não há anexos, é possível esconder esses campos na visualização do e-mail. A gente não consegue esconder, mas a gente pode deixar, então, por exemplo, 2 cenários, se tem ou não anexo. Então, às vezes, 2 tipos de e-mail template, para nesse caso. E já emendando outra pergunta, se tem configurações de e-mail onde busco 5 campos, os anexos. Nesse caso, a gente sempre, até vou colocar aqui no nosso template de e-mail, quando nós colocamos então aqui um anexo, vou até fazer um exemplo. Então eu vou puxar de um campo anexo para colocar no e-mail. Então aqui o nosso campo de NF, vamos dizer que daí é um anexo, eu vou colocar para ele ser gerado no nosso template. Então quando eu for aqui na visualização, ele vai aparecer o nosso anexo aqui. Porém, cada campo de anexo, ele vai somente receber um anexo, então somente um. Então, para isso, ou a gente teria que fazer esses 5 campos anexos no template, ou no campo de anexar, a gente colocar uma observação para zipar esses documentos ou comprimir eles, para isso, quando for fazer o download, ele gerar um documento só e poder fazer esse download. Beleza? E agora o Renato pediu algumas boas práticas com o Sprint Planner. Eu até vou abrir aqui então o nosso aplicativo. Então, o que a gente vai ter é o nosso Sprint Planner, né? Então, uma boa prática é sempre a gente, vamos dizer, organizar bem quais são essas tarefas que nós temos. Então, o formulário inicial dar uma boa base do que a gente precisa colocar no nosso sprint. Então, quando eu for criar uma nova história, ou criar também um novo caminho para isso, a gente vai ter as mesmas etapas, né? Então, para isso. E, claro, se eu criar até, vou colocar aqui, fazer um exemplo rapidinho. Então, criando aqui, a gente vai ter essa nossa visualização, né? Então, a gente já tem essa visão aonde está cada solicitação, ou cada tarefa no sprint, e quando eu for ver essa história, eu vou ter a mesma visualização do nosso card, certo? Então, acho que a primeira boa prática é sempre a gente manter todas as informações sempre linkadas ao nosso processo, para não ficar preso, né, a informações diferentes. A gente sempre utiliza as opções, mesmo se a gente quer fazer um burn down, ou sempre colocar aqui, eu posso editar os nossos datas finalizadas, nosso sprint, e também visualizar sempre nossas histórias, mas o sprint é basicamente a gente utilizar bastante para ter essa volumetria e ir adaptando de acordo com o nosso processo.
Mais perguntas, galera? Tá, legal. O Leonardo perguntou, então, o que seria o sprint. O sprint é a nossa funcionalidade para mais focada em projetos. Então, isso vem sempre é uma metodologia mesmo do gerenciamento de projetos, onde a gente pode criar todas as nossas tarefas de acordo com um período de tempo. Então, a gente vai ter um sprint, a gente pode definir que um sprint demora 1 semana, 2 semanas, etc. E nisso a gente vai começar a trabalhar essas informações, essas tarefas, sempre nesse sprint. Então aqui eu já tenho um definido, e a ideia é que a gente tenha o Kanban, obviamente, que é a nossa funcionalidade principal, mas sim de uma maneira mais ágil, para tirar também algumas outras tarefas. Então, para ficar mais num formato de projeto, dessa gestão de projetos, e não mais não tanto quanto os nossos processos usuais. E a pergunta do Renato teria como criar um funil de vendas com Pipefy? Nós podemos criar sim. Eu até vou ver um exemplo aqui então. Vou adicionar um novo pipe. Que nós temos aqui já o de vendas. Eu vou fazer uma... Vou criar um pipeline de vendas então para mostrar. Esse aqui é o nosso template, é o nosso base de um funil de vendas dentro do Pipefy. Então ele vai conter as fases prospectar, proposta, negociação, fechamento, e isso é sempre, obviamente, sempre customizado por vocês. As informações que nós vamos colocar no formulário inicial, então aqui até um exemplo, nós temos o nome da empresa, o CNPJ, informação do contato, que até no começo aqui do nosso webinar, do Open Office Hours, a gente pode conectar um registro do banco de dados, já com o nome de contato, o nome da empresa, e-mail e o valor da negociação. E assim que a gente for pelas fases, aí vamos ter todas as informações. Então, qual é o tamanho da empresa, quem é o vendedor responsável, informações sobre esse lead e assim por diante. Eu até recomendo você, Renato, nós temos vídeos bem legais sobre o funil de vendas mesmo, como criar, como personalizar, e também mais um template deles para você ter acesso ao nosso site, até que já vai ficar bem legal de estar fazendo esse exemplo, beleza? Mas esse é a nossa base do funil de vendas, e claro, assim que a gente tirar os relatórios, a gente pode ter também número de negócios ganhos, número de negócios perdidos e assim por diante. E a pergunta do Alexandre, então, a gente não mostrou de como usar o Slack, isso até é feito via uma integração. Acho que agora também pelo tempo a gente não consegue fazer a integração, mas um exemplo de como usar o Slack, como que a gente consegue fazer? Até um exemplo interno do Pipefy, que nós, da nossa equipe de soluções, quando um cartão ele é criado na nossa fase inicial, então vamos dizer que um cartão, uma demanda foi criada na fase prospectar, o nosso time vai receber uma notificação no Slack dizendo que a empresa SA acabou de pedir uma nova solicitação ou pediu uma nova demanda para a nossa equipe, nós temos até o dia tal para concluir. Então, nós temos esses exemplos de quando um cartão for criado, quando um cartão for finalizado, a gente pode disparar informações de acordo com o que foi ou imputado na plataforma ou também de um outro software. Eu vou também mandar o material que entra mais a fundo na parte do Slack,
porque também devido à necessidade da integração ou utilização do Zapier, ele tem alguns aspectos um pouco mais técnicos e também quando envolve uma ferramenta terceira, em qualquer tipo de integração, a nossa equipe não se responsabiliza por fazer ou até por conseguir ajustar, que nem a gente faz hoje com o Pipefy, né? Mas, além do que o Vitor falou, da movimentação dos cards, um card criado ou finalizado, a gente também consegue integrar, por exemplo, quando um card ele fica atrasado ou ele expira ali dentro dos SLAs setados por vocês, também tem como receber a mensagem. Então, tem algumas opções, eu vou enviar esse material mais a fundo para você entender se realmente faz sentido ali criar essa integração e como que ela funciona mais nas minúcias, tudo bem? Legal. Então, outra pergunta do Leonardo é se conseguimos trocar mensagens ou comentários com solicitantes que não possuem conta no Pipe sem ter template de e-mail. A gente não consegue, Leonardo, essa comunicação então com pessoas que não têm acesso ao Pipefy é somente por template de e-mail, né? Então, se a gente for aqui no nosso abrir um cartão que nós temos aqui, a gente pode vir aqui no e-mail e nesse e-mail aqui a gente pode trocar daí mensagens com o solicitante. Então, toda vez que ele responder um template, vai cair nessa caixa aqui e eu posso enviar esse e-mail. Então, essa forma, fora esse disparo automático da comunicação, eu posso estar enviando nesse campo aqui de e-mail para o solicitante ou para quem estamos precisando. Então, fora essa funcionalidade, a gente não consegue trocar informações do solicitante que não tem acesso à plataforma de uma outra maneira. Perguntas, pessoal? Podem ir mandando. O Leonardo perguntou o que é o Slack. Então, o Slack é uma ferramenta que o Pipefy usa para comunicação interna. Então, é como se fosse um MSN ou um chat interno nosso da empresa. Então, até esse ícone que tá apitando no meu computador aqui é o Slack. Então, eu tenho as informações e etc. mais para a comunicação interna da empresa mesmo, Leonardo. Então, a Daniela também perguntou como colocar imagem no e-mail. Tem que ser em HTTP? Tem que ser em HTTP, essa imagem, até vou mostrar para vocês aqui. Nós temos que colocar esse código. Então, aqui que eu estou, deixa eu até dar um zoom. Nós temos esse código aqui para colocar a imagem e nós temos entre parênteses imagem e esse número 1. Esse número 1 onde eu vou referenciar e vou colocar o meu HTTP para carregar a imagem. Então, eu posso colocar tanto a imagem que já está padrão, como eu posso colocar um GIF, eu posso colocar uma outra coisa. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui bem rápido. Então, como a solicitação foi finalizada, eu quero colocar, por exemplo, um GIF que remeta essa solicitação finalizada. Eu peguei aqui o nosso HTTP
eu posso colocar na nossa visualização do template, beleza? Então, sempre isso é importante, a gente vai referenciar o HTTP aqui em cima, mas é somente esse códigozinho aqui que a gente consegue encontrar também no nosso aqui, campo de ajuda, beleza? Mais perguntas, pessoal? Só reforçando também para direcionar todas as perguntas para o Q&A aqui do Zoom. Enquanto a gente não tem nenhuma pergunta ali em aberto, eu só vou mandar pelo chat o link da nossa pesquisa de satisfação relacionada aqui ao OpenOffice. Então, a gente tem mais alguns minutinhos disponíveis para responder as dúvidas, mas já vou deixar enviado o link da nossa pesquisa também. Então, para vocês mandarem os feedbacks, se vocês gostaram dessa iniciativa, das explicações e também, por exemplo, feedbacks ali de relação a dia, o horário que a gente tem feito, também são super bem-vindos para que a gente possa continuar melhorando aqui o nosso OpenOffice. Legal. Carol perguntou então se nós podemos mudar a cor de fundo do e-mail, colocar uma cor diferente para o corpo. Deixa eu até colocar aqui. Aí, do fundo, a gente não vai conseguir mudar essa cor, porque é o nosso padrão aqui, então. Mas o que a gente consegue fazer é colocar cor diferente nos textos, ou também colocar em negrito ou não, para ficar um pouquinho mais diferente do usual. Então, até aqui nós temos os dois asteriscos da chave, vai mostrar que isso aqui vai estar em negrito. Então, a gente tem essas opções para estar mudando, beleza? Legal. Então, ele perguntou para personalizar o tamanho e a cor da fonte. Então, vou abrir aqui o nosso template de e-mail. Eu vou dar um exemplo, então, para a gente mudar o tamanho da fonte. A gente tem esses códigos, então, que a gente consegue colocar para estar aumentando. Então, isso sempre vai estar nos nossos aqui no nosso help test. Então, a gente pode pegar todas as informações e ir procurando aqui, então, desde tamanho da fonte até mesmo mudar alguma cor. Então, até aqui, quando eu abrir, a gente já tem a primeira coisa, que é o tamanho. Quando a gente for colocando esses hashtags, então, a gente vai ter, quanto maior
a quantidade, menor a fonte. Então, se eu voltar aqui na nossa informação e colocar, então, 1, 2, 3, vocês vão ver que aqui já vai estar diminuindo ou aumentando a nossa fonte de acordo com o que eu estou colocando. Então, isso vai ser sempre bem importante na hora de personalizar. E a cor vai ser da mesma forma. Então, quando a gente vem aqui, a gente sempre procura como colocar. Isso a gente vai achar daí nesses códigos que temos aqui. Então, isso vai ser bem bacana. Da mesma forma que a gente coloca em negrito, que é esses asteriscos entre o campo, para deixar ele diferente. Beleza? Aqui. A gente tem mais um minutinho, então se alguém quiser mandar uma última pergunta, ainda dá tempo da gente responder, pessoal. Legal. Então, como criar linhas como criar espaço entre uma linha e outra. Então, aqui no espaço, a gente pode fazer, então, nós temos esse código simples, que você vai abrir uma chave, né? Então, essas duas setas, colocar BR, e toda vez que eu fizer o espaço, ele vai começar a espaçar de acordo com o que eu estou colocando. Então, isso vai impedir que o texto saia junto quando a gente for fazer nos templates. Aqui na visualização ele não aparece por causa que é uma pré-visualização, mas quando a gente for fazer o template, isso vai ser colocado como real, né? como espaço. Legal, pessoal. Então, a gente vai finalizar. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui disponíveis de novo. Também, se nesse meio tempo surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato sempre com o nosso time de suporte pela plataforma, tudo bem? Então, obrigada pela participação. Também agradecer o André e o Vitor, que estão aqui do lado do Pipefy também. E nos vemos novamente na próxima semana. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.